Religiosa e Cidadania da Paulista, Associação Paulista Sudoeste. Em tempos de pandemia, de confinamento, nós temos usado essa plataforma, essa ferramenta, para estarmos alcançando a nossa membresia e, de alguma maneira, estar promovendo a liberdade religiosa. Agradeço a todos os que já estão conosco durante o momento em que nós tivermos os nossos palestrantes. Eu tenho certeza que outros estarão entrando. Mas eu vou pedir que todos vocês possam aí ficar em atitude de reverência. Como é um evento bem caseiro, um evento bem nosso, nós estamos aqui entre irmãos, entre pastores. Eu vou pedir que o pastor Wagner, você pode fazer uma oração para a gente, amigo, dando abertura a esse segundo congresso online de liberdade religiosa e cidadania? Sim, pastor, vamos orar então. Quem puder, feche seus olhos, curve a sua fronte para falarmos com Deus. Querido Pai, bondoso Senhor, obrigado por tua graça, tua misericórdia. Obrigado porque, por ela, nós somos convidados hoje a pertencer ao teu reino de justiça, misericórdia, compaixão, de perdão. Obrigado por esse encontro que tem por objetivo alinhar, orientar, educar. Isso faz parte da caminhada cristã. Conduz aqui, professor Washington, e todos aqueles que estarão à frente, nos passando informações valiosas. Fortalece a fé dos irmãos que têm enfrentado batalhas, desafios tremendos. Pastores aqui da região que estão acompanhando, sobre eles a tua bênção, para que eles possam, através da atuação do Espírito Santo, continuarem a ser instrumentos teus no campo onde eles estão trabalhando. Pastor Aurelino, a liderança que o Senhor concedeu a ele em nossa região aqui no Sudoeste Paulista, sobre ele e sua casa também a tua bênção. Que o Espírito Santo nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado, pastor Wagner. Pastor Aurelino, nosso presidente, penso que o pastor Aurelino é conhecido de todos, ele sempre faz questão de nos apoiar, está conosco aqui e tem logo em seguida um outro evento para participar. Mas, pastor Aurelino, seria muito bom ouvir a saudação do Senhor. E se o senhor puder já apresentar logo em seguida a primeira palestrante, a doutora Damares Moura. E eu gostaria que o senhor já desse a saudação e introduzisse, saudando e recepcionando a sua conterrânea. Está fechado, chefe, o áudio está fechado. Boa noite, meus queridos irmãos e amigos que estão linkados aqui conosco neste evento de liberdade religiosa. Nós já tivemos aqui outros eventos e ficamos honrados e, sobretudo, agradecidos pela equipe que assessora aí a doutora Damares, que são campeões aí, heróis e heroínas da liberdade religiosa, podemos dizer, em nosso estado e com a influência que repercute em todo o nosso país. E temos esses eventos que eles se multipliquem ou repliquem, e o desejo nosso é em cada distrito houvesse um evento desse de liberdade religiosa. E como nós estamos numa situação, sob certo aspecto, favorável, que as pessoas têm acesso a esses eventos de liberdade religiosa, que traga essa conscientização não só aos nossos irmãos, mas eles possam também replicar no seu dia a dia. Por isso, hospedar esse evento em nosso território é sempre motivo de grande honra e de gratidão com que a doutora Damares e a sua equipe olha com muito carinho aqui para nós. E nós nos sentimos honrados e felizes. A doutora Damares já está aqui conosco e queremos estender à doutora Damares aqui as boas-vindas, junto aí a nossa gratidão, a honra de tê-la aqui conosco, com a sua equipe, aqui doutor Marcos, vimos aqui muitos outros,
Temos também a presença de pastores, já vimos aqui muitos, inclusive o pastor Daílson, que será apresentado posteriormente, mas a doutora Damares é a autoridade que podemos considerar assim, máxima nesse setor aqui para o estado de São Paulo, mesmo na Assembleia Estadual, como também na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de São Paulo, de São Paulo, onde ali ela introduziu vamos dizer, esse tema que repercute aí na Assembleia, no governo, as autoridades e dá um aspecto de expansão. E temos aí a segurança, a confiança dos seus préstimos, que serve não só à Igreja Adventista, mas a todas as denominações quando ela é procurada. Estando aqui conosco, estendemos as boas-vindas, com muita gratidão, doutora Damares. Que Deus a abençoe à frente desse setor tão fundamental, não só para a Igreja, mas para todo o Estado de São Paulo. Muito bem-vinda. Doutora Damares, ligar o microfone. Oi, boa noite a todos. Eu quero começar cumprimentando, não é, quem me antecedeu agora, o querido amigo pastor Aurelino, meu conterrâneo, e é com muito respeito, pastor, pelo senhor, pela sua liderança, que eu o cumprimento nesta noite, agradecendo a oportunidade de participarmos do 2º Congresso de Liberdade Religiosa da Associação Paulista Sudoeste, que tem sido constante, não é, no debate desse tema, e o caminho é este realmente. Não é? Esse tema ele exige constância, porque pela sua aridez, se nós ainda formos lentos, não é, no debate, ele fica ainda mais invisível. Não é? Então, pastor Aurelino, primeiro saudá-lo, cumprimentá-lo e agradecê-lo, não é, pelo apoio, pela oportunidade que o senhor sempre concede para que a liberdade religiosa neste território, nesta geografia, avance, não é, e avança sob o comando de um grande líder, que é o professor Washington Alencar. Então, agradecê-lo e dizer do nosso reconhecimento. O senhor Elaine é uma querida amiga que também faz um extraordinário trabalho à frente, não é, das mulheres aí da região, e muito comprometida com o Quebrando o Silêncio, que é outro tema muito sério e desafiador. E eu já tenho no meu currículo, não é, alguns eventos que eu tive a alegria de participar aí na Paulista Sudoeste, nas campanhas do Quebrando o Silêncio. Então, só agradecer, pastor Aurelino. O senhor é um grande líder, o senhor é um grande amigo e o senhor é um grande parceiro da liberdade religiosa. Porque ser parceiro da liberdade religiosa não é apenas estar no fronte, como alguns de nós estão, não é? Mas é apoiar esta causa. Nós precisamos de apoios, de pessoas que estabeleçam conosco, não é, estes espaços, estas possibilidades de nós avançarmos na defesa do tema. E o senhor sempre disponível, sempre apoiando, com uma visão muito emancipada sobre o assunto, e é preciso também ter visão emancipada sobre a defesa do direito à liberdade religiosa, que por muitos ainda é um assunto incompreendido, não é? Mas o senhor rapidamente entendeu a relevância e o significado da defesa deste direito, e eu quero agradecê-lo nesta noite, mais uma vez, pelo convite e pela oportunidade. Leve o meu abraço, Elaine, certamente o senhor não ficará aqui até o final, em razão de outro compromisso, então eu já deixo aí
o meu cumprimento ao senhor e à professora Elaine. Em seguida, eu quero cumprimentar o professor Washington Alencar, que rapidamente tornou-se um grande defensor da liberdade religiosa. Eu digo rapidamente porque não faz tanto tempo que o professor Washington está à frente desse departamento, não é? Mas tão logo ele assumiu essa atribuição, ele iniciou um trabalho constante, não é? E a gente percebe o quanto ele ama a liberdade religiosa e o desejo permanente que ele tem, não é, de estar movimentando o tema aí nesse território, não é, estimulando os membros do Forli, que são os membros leigos da igreja, não é, a se envolverem com este tema. Não é só para advogados, não é só para pastores, não é só para outros especialistas. A liberdade religiosa, ela pode ser defendida por todos. Né? Então, o professor Washington, ele tem de forma sistemática, não é, treinado, capacitado os nossos membros leigos, que são os membros do Forli, o Fórum Regional de Liberdade Religiosa. E certamente o professor Washington tem sido apoiado pelos pastores, aqueles que já estão aqui conosco. Eu só vejo na minha tela o pastor Gleidson, que é o querido, tem feito um trabalho lindo em defesa da liberdade religiosa. Participei recentemente do Congresso de Liberdade Religiosa para universitários ali em Cerquilho, remotamente, claro, não é? Eu vejo aqui o pastor Gleidson, vejo o pastor Wagner também aqui na minha tela. Por enquanto, vejo os 4 aqui, os 3. Pastor Elina, pastor Gleidson e pastor Wagner. Mas sei que já tem outros pastores que estão conosco e que estão apoiando, não é, o trabalho do Forli, que é esse envolvimento do membro leigo, sendo capacitado, sendo sensibilizado, não é, a também compreender o tema, a sua relevância e defender a liberdade religiosa e atender os membros da igreja e orientá-los, não é, assisti-los nas suas necessidades. Então, eu quero, professor Washington, agradecer mais uma vez a oportunidade na sua pessoa, cumprimentar todos os pastores que estão aqui participando conosco, todos os líderes de liberdade religiosa, cumprimentar o meu amigo, Dr. Marcos Henrique Tavares, que é líder do Forli, na APSO, não é? E que vai vos falar, e cumprimentar agora o nosso líder de liberdade religiosa na União Central Brasileira, o pastor Odailson Fonseca, este grande comunicador, não é, mas que se transformou muito rapidamente, não é, num líder apaixonado pela liberdade religiosa, porque já tinha este assunto no seu coração, não é? E agora, assumindo essa atribuição, ele tem manifestado total interesse em fazer com que este tema cresça ainda mais aqui no território do estado de São Paulo. E, pastor Odailson, o senhor sabe, não é, do meu respeito e do meu reconhecimento pela forma como o senhor chegou no departamento, como está conduzindo o departamento, e eu louvo a Deus por sua vida, por seu ministério e pelo seu entusiasmo na defesa da liberdade religiosa. Eu penso que consegui, talvez, alcançar todos aí com os meus cumprimentos, e já parto, então, para fazer a minha rápida intervenção, não sem antes dar aqui uma importante notícia. Eu queria só uma confirmação do professor Washington, se todos que estão nos acompanhando pertencem à Igreja Adventista ou se temos lideranças de outras religiões. O senhor poderia me responder, professor Washington? Doutora Maris, não, pelo que eu vi aqui, a maioria que estão aqui conosco são todos da casa, são todos adventistas. Se tiver alguém que foi convidado e por um acaso não faz parte da Igreja Adventista, seja muito bem-vindo desde já, né? E aqui esse é um espaço de liberdade religiosa. Se você puder escrever no chat, será muito bom conhecer. Mas pelo que eu estou vendo aqui, todos fazem parte da área 6
com algumas pessoas. A área 6 pega ali a área Botucatu, Avaré, Itaí, mas temos pessoas aqui de diversos lugares, em Indaiatuba, então temos aqui uma membresia forte e representativa. Ok. Porque eu vou dar algumas informações que são muito específicas para religiosos que têm um dia de guarda. Por isso que eu fiz essa pergunta, e com todo respeito, não é, se eventualmente tivermos outros religiosos de outras religiões aqui nesse grupo, mas essa informação é muito específica, não é, para religiosos que têm um dia de guarda. E então, duas importantes informações. A primeira delas é que no dia 16 de junho, eu penso que a maioria já tem conhecimento. No dia 16 de junho passado, agora, tivemos uma importantíssima, histórica votação na Assembleia Legislativa de São Paulo, quando foi aprovado o projeto de lei 350, que é mais conhecido como a Lei de Combate à Covid-19. É um projeto que foi elaborado por mais de 60 deputados conjuntamente, não é? E nós conseguimos, com uma luta difícil. Por isso que eu digo, pastor Aurelino, que é tão importante eventos como esse, porque a gente torna o tema mais visível, porque ele ainda é muito invisível, ele ainda é muito incompreendido, ele ainda é muito árido. E aí, quando você, no meu caso, leva um tema desse para o debate na Assembleia, a gente tem a sensação que as pessoas nunca ouviram falar disso. E eu fico preocupada, porque no meu caso, que estou há quase 20 anos fazendo um trabalho na sociedade, e o nosso trabalho ele não é propriamente um trabalho acadêmico, mas é um trabalho social, não é? De tornar visível o direito para os religiosos, para os líderes religiosos, para as autoridades, todos. Todos precisam compreender a importância desse direito, não é? Mas ele ainda é tão árido, não é, que quando eu postulei propor uma emenda a esse projeto de lei, não é, que trata dos impactos econômicos, dos impactos sociais causados pela Covid-19, não é? Eu senti uma resistência. E não era uma resistência intencional, era uma resistência por desconhecimento, por considerar que é um tema irrelevante. Não é? E nós sabemos o quão relevante ele é, porque há religiosos que já estão enfrentando dificuldade para conciliar a sua crença religiosa, não é, com as suas obrigações civis, agora nesse período de quarentena e de uma reorganização social que nós já estamos vivendo. Mas com muito esforço e quase que no último minuto do jogo, não é? Nós conseguimos incluir a emenda 100, que criou um capítulo nesse projeto de lei, por coincidência ou não, não é? Eu acho que é mais por bênção, não é? É o capítulo 7º do projeto de lei, não é? Esse capítulo contém 2 artigos, o 34 e o 35, garantindo a prestação alternativa e a objeção de consciência no Estado de São Paulo, enquanto durar a calamidade pública, para religiosos que tiverem algum conflito de uma obrigação civil a ser cumprida e que essa obrigação entre em conflito com a sua obrigação religiosa. Nós estamos garantindo para todos os paulistas o cumprimento da prestação alternativa em razão da objeção de consciência e da sua liberdade religiosa. Bem, o primeiro capítulo foi introduzir esta emenda. Conseguimos. O segundo seria ela ser aprovada no Congresso de Comissões, que são as comissões da Casa que avaliam o projeto antes dele ir ao plenário. E o terceiro passo era aprovar no plenário, obter a maioria dos votos necessários, que é a maioria simples,
são 94 deputados, para aprovarmos o projeto com a emenda. Não é porque quando é uma emenda, vota-se o projeto e vota-se as emendas ao projeto. Não é? E pela bênção do Senhor, e a intervenção dele, no dia 16 de junho, quase às 9 horas da noite, nós votamos e aprovamos o PL 350, inclusive com a emenda que garante a objeção de consciência. E a última informação é que hoje, na data de hoje, esse projeto de lei não é mais projeto de lei, é uma lei aprovada na Assembleia Legislativa. Mas todas as leis precisam ser sancionadas pelo governador do estado. Né? E no dia de hoje, esse projeto está com o governador para a sanção. E as informações que eu tenho sobre a sanção são as providências que nós tomamos. Não é porque, eu vou usar aqui, pastor Aurelino, um ditado do direito. O direito não socorre quem dorme, quem cochila. Não é? Então, eu fiz uma lista de pessoas que eu precisava conversar sobre isso, porque não posso apenas deixar que o processo siga o curso normal dele. Não é? Então, na data de hoje, eu já conversei. A primeira pessoa com quem eu conversei por mensagem foi com o governador. Ele está muito sensível. Conversei com o secretário da Casa Civil, não é? José Carlos Maluf. Na sequência, eu conversei com o líder do PSDB na Assembleia. Na sequência, com o líder do governo na Assembleia. E na sexta-feira, eu tive um almoço com o governador, pessoalmente, com todas as medidas de segurança. Não sei quantos sabem, eu já tive a Covid e por isso aceitei o convite do almoço com o governador, porque eu fui para tratar desse assunto. E eu, mais uma vez, olho no olho, governador, e coloquei-o ali, vamos dizer, coloquei a necessidade que nós temos dessa sanção. Ele me encaminhou no mesmo instante para o vice-governador, Rodrigo Garcia, com quem eu tratei deste assunto. Ele pediu que eu mandasse todos os argumentos por WhatsApp. Já mandei na noite de ontem para o vice-governador Rodrigo Garcia, que é um dos que estão cuidando disto. E, por último, falei com o secretário da Educação, Rossielli, que está se recuperando da Covid. Portanto, eu falei com ele por mensagem, pedindo o apoio dele, porque como se trata de matéria da educação, porque vai mexer com professores, com alunos, não é? Esse projeto vai para as mãos, provavelmente, essa emenda do secretário Rossielli. Ele já está muito sensível, porque eu já tive uma audiência pessoalmente com ele para tratar dos professores adventistas. Então, nós nos cercamos de todos aqueles que vão influenciar essa sanção. E vamos manter permanente vigilância. Já estou aqui pronta para amanhã, já de novo, mandar uma mensagem para o governador, né, para a gente ficar vigilante para nós obtermos a sanção. E agora eu vou à minha breve participação aqui. Queridos, continua existindo ainda muita dúvida sobre a liberdade religiosa no período de pandemia. Aqui no município de São Paulo, falei com o prefeito sexta-feira, os templos já podem abrir. Os templos já podem abrir. Aqui na capital, os templos já podem abrir. Desde que guardados o distanciamento social de 1,5 metro, o uso de máscara, álcool gel, não é? A não aglomeração de pessoas, não é? Os templos já estão abrindo. Já estão retomando as suas atividades religiosas. Naturalmente, não é que há regiões para onde o vírus está indo agora, para o interior de São Paulo com mais força, e os decretos, os prefeitos e governadores, eles têm autonomia, não é, para fazerem os seus planos de reabertura e editarem os seus decretos, não é? Isso vai acontecer em conformidade com cada região.
não é? Estamos vendo alguns excessos? Estamos. Decretos que são excessivamente restritivos e que chegam a violar a liberdade religiosa? Estamos. Mas não são muitos no Brasil. Eu estou falando de um observatório nacional. Não é? Se a gente tivesse hoje que censurar de forma expressiva decretos brasileiros, nós não passaria de 20 decretos. São mais de 5.000 municípios no Brasil. Não é? Aqui em São Paulo são 645 municípios. Se a gente tivesse que revogar decretos que são violadores da liberdade religiosa, de acordo com o observatório que eu estou acompanhando de decretos, não passa de 20 decretos. Portanto, o que a gente observa é que, em geral, os decretos, eles são moderados, não é? E eles não têm violado a liberdade religiosa. Eles têm limitado a atividade religiosa. Eu tenho insistido nessa diferenciação. Uma coisa é você retirar o direito de liberdade religiosa. Isso não pode acontecer porque a Constituição Federal assegura a inviolabilidade desse direito. Então, nenhum decreto governamental pode retirar a liberdade religiosa. Não é? Mas o direito, ele pode sim ser limitado quando confrontado, por exemplo, com um direito também fundamental, que é o de saúde pública. Inclusive, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 12, diz exatamente isso. Não é? Que a liberdade religiosa é um direito fundamental, inviolável, mas quando esse direito tiver um aparente conflito com direitos também fundamentais, como a saúde pública, a ordem pública e a segurança pública, esse direito poderá ser limitado, e uma limitação temporária. E me parece que é o que nós estamos vivenciando agora. Não é? Há uma limitação da atividade religiosa, é uma limitação temporária, não é? Porque nós já estamos assistindo à reabertura das atividades, inclusive religiosas. Agora, eu quero acrescentar mais algumas coisas aqui à minha fala. Só um minutinho. Meu filho me interrompeu aqui. Gente, reunião em casa é problemático. Um segundo. Não. Eu queria acrescentar aqui algumas informações especiais relacionadas ao direito de liberdade religiosa. E aí eu não estou falando só da pandemia, porque já falamos muito sobre esse assunto, não é? Desde que no dia 22 de março, não é? Aliás, desde fevereiro, quando foi editada a primeira lei criando restrições a atividades não essenciais, e foi uma lei federal, não é? Até os decretos de 22 de março, que foram decretos do presidente da República, que reintroduziu a atividade religiosa como atividade essencial, não é? Mas essa essencialidade foi revogada pela Justiça Federal, que considerou, diante do problema de saúde pública, considerou o decreto de 22 de março, o decreto presidencial, que considerava essencial a atividade religiosa. A Justiça Federal revogou essa parte do decreto, considerando que a atividade religiosa, no contexto não é, emergencial de saúde pública, não é essencial para atividades presenciais. A Justiça Federal não considerou a atividade religiosa não essencial na sua essência. Perdoe-me a redundância. Não essencial na sua parte nuclear. Ela considerou não essencial para atividades presenciais. A Justiça Federal considerou que as atividades presenciais, elas geravam aglomeração, e que a aglomeração era o maior fator de risco para a expansão do vírus e o contágio.
Então, eu quero deixar bem claro isso para que ninguém me entenda mal. O presidente da República, no mês de março, chegou a reintroduzir a atividade religiosa como essencial. E a Justiça Federal cassou. E disse que não é essencial, porque gera aglomeração, e a aglomeração viola a saúde pública. Mas a Justiça Federal não retirou o núcleo essencial. Tanto não retirou que todos continuaram, não é, a desenvolver suas atividades religiosas de forma online, os cultos online, não é? E aqui no estado de São Paulo, os templos abriam, por exemplo, se fosse para receber um membro para um sacramento individual e personalíssimo, isso não foi proibido. E a atividade de assistência social, eu digo não foi proibido, no decreto estadual, que é o 64881. No decreto estadual, não houve nenhum tipo de proibição a uma atividade religiosa inadiável, personalíssima e de assistência social. Né? O que o decreto estadual 64881 fez, não é, ao restringir a movimentação social, foi recomendar que toda movimentação social que gerasse aglomeração e que não fosse ligada à saúde e à alimentação das pessoas, ela deveria ser evitada. Porque o que se queria evitar naquele momento? A aglomeração de pessoas. E os cultos presenciais, as pessoas ficam muito próximas umas das outras, não é? Os cumprimentos, os abraços e a ligação muito próxima, não é? Poderia promover o contágio. Então, ficou claro aí de que, a meu ver, no Brasil, e já me perguntaram se a pandemia abriu caminho para acabar com a liberdade religiosa no Brasil. E eu respondi que não. Eu respondi que não. Não é? A limitação da atividade religiosa foi decorrente da doença. Foi decorrente da doença. A doença não está abrindo caminho para acabar com a liberdade religiosa. Houve limitação da atividade decorrente diretamente da Covid-19. Então, não vejo que há nenhum risco, por causa da Covid, de nós perdermos, a partir de agora, a nossa liberdade religiosa. Porque ela está garantida constitucionalmente, a menos que se mude a Constituição Federal. E as cláusulas pétreas, elas são imutáveis. Para mudar uma Constituição Federal, uma nova Constituinte, esse é um dos processos mais imutáveis de um país. E a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6º, diz que é inviolável a liberdade religiosa, ela é inviolável. No nosso país, nesse momento, não há nenhum risco. E eu estou falando isso porque eu estou vendo muitos comentários infundados, não é, de que a Covid nos tirou ou vai nos tirar a partir de agora a liberdade religiosa. No Brasil, isso não vai acontecer. Agora, se a Constituição Federal do Brasil for mudada, e isso não é fácil, especialmente as cláusulas pétreas e os direitos fundamentais, aí nós poderíamos nos preocupar. Nesse momento, não há nenhuma preocupação. E agora, me encaminhando para o final, eu quero acrescentar aqui algumas legislações, além da Constituição Federal, para nos tranquilizarmos ainda mais da garantia da liberdade religiosa nesse país. Eu quero trazer aqui legislações onde nós nem imaginamos que está garantida a liberdade religiosa, como o Estatuto do Idoso. O artigo 10, inciso 3º, garante a liberdade religiosa dos idosos nesse país. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu uso tanto, lá no artigo 16, onde estão os direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente, lá no inciso 3º, garante a liberdade religiosa da criança e do adolescente. Para que os irmãos tenham ideia, não é? O Código de Processo Civil, que é aquele que orienta o processamento de uma pessoa, proíbe que um oficial de justiça
ingresse durante um culto religioso para promover a citação de alguém que está respondendo ao processo. Com exceção para os casos em que, se não for feita naquele momento a intimação, vai perecer o direito. Mas olha o respeito que o nosso ordenamento jurídico confere ao direito de liberdade religiosa. Sequer pode ser feita uma citação, uma intimação de alguém que esteja participando de um culto religioso. Precisa esperar o culto terminar para cumprir o ato processual. E mais, nós temos uma legislação nesse país que ninguém nem trata dela, não é? Que atribui a violação à liberdade religiosa, atribui crime. Aquele que pratica intolerância religiosa no Brasil, aquele que discrimina o indivíduo em virtude da sua crença religiosa, ele comete crime. É a Lei 9.549 de 97. Essa lei chega a fixar uma pena que pode ir até 3 anos de reclusão por crime de discriminação religiosa. O nosso Código Penal brasileiro, embora seja da década de 40 e já esteja obsoleto e muito ultrapassado, mas ele já garantia e garante ainda hoje no artigo 208, não é, que qualquer pessoa que escarnecer de outra, o escarnecer da religião da outra, ele comete crime. O Código Penal diz que vilipendiar símbolo religioso ou sentimento religioso é crime. Que pode ser apenado com até 1 ano de prisão. O Código Penal fala que violar ou perturbar cerimônia e culto religioso é crime. Por que eu estou mencionando todas essas legislações? Exatamente para amainar, para acalmar, não é, aqueles que estão aflitos. Eu percebo que existe, não é, um ambiente de muita insegurança quanto ao que será da nossa liberdade religiosa após a pandemia. E eu estou assegurando aos que nos acompanham aqui que a liberdade religiosa está garantida nesse país e a pandemia não vai mudar nada com relação a ela. Nós não temos só a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 6º, 7º e 8º, garantindo a inviolabilidade da crença e da consciência, protegendo os locais de culto e suas liturgias, dizendo que ninguém será privado de direitos em razão de sua crença religiosa, garantindo a prestação alternativa. Tudo isso está na Constituição Federal. Então não há risco. Inclusive, acabamos de aprovar na Assembleia Legislativa a garantia ao exercício do direito constitucional, que é a prestação alternativa em razão de crença religiosa. Não é? Se há outro país do mundo, e eu não tenho nenhum conhecimento de que haja, além daqueles mais de 30 países onde não há liberdade religiosa, né? Mas as democracias consolidadas do mundo, nesse momento, mesmo diante da pandemia, e eu tenho uma relação das maiores democracias do mundo que em suas constituições federais garantem liberdade religiosa, como a Itália, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, não é? Que são Portugal, que são explicitamente nas suas constituições garantidores da liberdade religiosa e são democracias consolidadas como a nossa, não é? Não tenho nenhum conhecimento que haja qualquer risco à liberdade religiosa nas democracias consolidadas e que garantem liberdade religiosa em suas constituições, porque, inclusive, a liberdade religiosa é a mãe de todas as liberdades. E quando ela estiver em risco, todas as democracias e todas as liberdades individuais estarão em risco também. Não tenham dúvida, quando a liberdade religiosa estiver em risco de ser revogada nas constituições das democracias consolidadas, todas as demais liberdades estarão correndo perigo.
E isso não está acontecendo nesse momento. Então, eu encerro e fico à disposição aqui, dizendo que prospectei no dia de hoje trazer mais calma, não é? Trazer mais segurança jurídica para o direito de liberdade religiosa diante da pandemia. Nós sabemos, do ponto de vista religioso e profético, não é, o que vai acontecer. Nós conhecemos, nós não somos ignorantes com relação a este assunto. Mas a minha abordagem aqui não foi teológica, ela foi jurídica, para que nós conheçamos também que esta garantia está consolidada no Brasil e nós não corremos nenhum risco, mesmo diante da pandemia que limitou temporariamente a atividade religiosa, que inclusive já está retomando o seu curso por meio dos decretos de reabertura e de reabertura de atividades não essenciais. Então, eu fico à disposição, se houver qualquer dúvida, professor Washington, e qualquer pergunta a ser feita sobre o que eu abordei aqui, porque eu quero e espero, sinceramente, ter sido bem compreendida, não é? Eu fico à disposição aqui neste congresso. Então, agradecer a atenção de todos e pedir, por último, que orem de uma forma intencional e específica para Deus mover as pessoas que precisam ser movidas para sancionar esse projeto de lei que hoje está para sanção. Então, eu peço orações a todos nesse sentido. De fato, nós precisamos orar mais nesse momento. E, especificamente, agora eu peço pela sanção do PL 350. Muito obrigada a todos. Que Deus nos abençoe. Doutora Damares, muito obrigado. Eu coloquei, enquanto a senhora falava, eu busquei na internet a sua entrevista na LESP e eu coloquei a reportagem aqui no chat para aqueles que ainda não tinham conhecimento sobre essa PL 350, a prestação alternativa e objeção de consciência. Está aqui no chat. Como ele já subiu, eu vou descer ele de novo para que todos possam ter conhecimento. Obrigado pela explicação, a elucidação de um assunto tão relevante. Ter a sua pessoa e toda a sua equipe na LESP nos protege demais. E o objetivo de um congresso como esse é podermos afinar essa linguagem na proteção, na promoção e agora cada dia mais levando a liberdade religiosa àqueles que talvez não tinham tanto conhecimento da relevância de um assunto como esse. A senhora tem nos apoiado. Assim, áudio. Ele vai... Léo, liga, por favor, para ela. Vai te dar a opção na tela aí, doutora. A senhora pode clicar e abrir novamente. Eu preciso responder uma pergunta em 1 minuto que foi feita aqui. Se uma empresa ela pode mudar o horário de trabalho de um funcionário, talvez em virtude das reposições, dessa reorganização social, se ela pode mudar o horário de um funcionário que não trabalhava sábado e que agora passará a trabalhar sábado. A rigor, um contrato de trabalho, ele se pauta por aquilo que foi convencionado quando da contratação. Então, eu peço sempre os trabalhadores para olharem o contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele tem uma previsão, ou seja, aquele acordo entre patrão e empregado foi feito por ocasião da contratação. Então, eu considero a mudança de escala ou qualquer alteração no contrato de trabalho no curso da contratação, eu considero que ela ela fala a favor do empregado. Então, quando eu fui contratado, eu não fui contratado para trabalhar sábado. Esse contrato de trabalho por escrito, ele fala a favor do empregado quando, eventualmente, ele for buscar uma tutela judicial. Não é? Agora, naturalmente, vai se alegar o problema das reposições e da reorganização social. Ainda assim, deixando o contrato de trabalho de lado e o direito trabalhista de lado, nós temos a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 8º, que garante a prestação alternativa. Então, ainda que excepcionalmente haja uma alteração do contrato de trabalho,
Ainda socorre o empregado o artigo 5º, inciso 8º da Constituição, que garante a prestação alternativa. Mas a contratação original é um forte elemento que o empregado pode usar a seu favor, e inclusive se for demitido por essa razão. Porque nenhuma demissão pode ser motivada por discriminação religiosa. Nenhuma. Se o empregado for demitido porque ele não aceitou a mudança no contrato de trabalho que viola o seu dia de guarda, na minha avaliação, ele pode ingressar judicialmente alegando a contratação originária, não é? E alegando a violação do artigo 5º, inciso 8º, que não lhe forneceu a empresa a prestação alternativa, e ainda pode alegar que a demissão foi motivada por intolerância religiosa. E nenhuma demissão pode ser motivada por qualquer tipo de discriminação, muito menos ou também não pode ser motivada por discriminação religiosa. Excelente, doutora Damares, muito obrigado, doutora Damares. Eu quero agradecer, ao final eu vou voltar a agradecer, mas principalmente nós aqui da Paulista Sudoeste temos nos sentido muito seguros com o seu trabalho na LESP. Eu não tenho dúvidas que Deus colocou a senhora e a sua equipe ali em um momento muito oportuno para a igreja. E é muito bom ter a senhora ali, não somente defendendo, mas protegendo e promovendo a liberdade religiosa para todos. Em especial, doutora Damares, é claro que a senhora faz o seu trabalho na LESP e agora nós precisamos de um apoio que a igreja, o membro voluntário venha a fazer em casa. E para isso nós temos o FORLI, que é o Fórum Regional de Liberdade Religiosa, que a senhora conhece muito bem, já participou de diversos eventos. E aqui no nosso campo, nós temos como coordenador do FORLI o doutor Marcos Henrique, que está conosco na sala, é advogado, ele trabalha há algum tempo já na defesa, promoção e proteção da liberdade religiosa, é o líder de liberdade religiosa da igreja aqui em Mangueiras, em Tatuí, presidente da BIC, e também o nosso apoiador direto aqui quando o assunto é liberdade religiosa. Doutor Marcos, eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho, para aqueles que estão aqui conosco, qual é o objetivo do Fórum Regional de Liberdade Religiosa e o que nós temos feito aqui na Paulista Sudoeste, ampliando esse trabalho e levando o fórum até as igrejas. Professor Washington, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite em estar participando aqui deste segundo Congresso de Liberdade Religiosa e Cidadania da Associação Paulista Sudoeste. Agradecer a presença de todos e de todas e pela participação efetiva de todas. Eu quero também cumprimentar aqui a doutora Damares Moura, a nossa deputada, que nesses últimos 19 anos ela tem emprestado a sua vida, os seus talentos, o seu vigor para essa causa tão nobre para nós, principalmente adventistas. Mandar meu abraço para o pastor Aurelino, que ele já saiu aqui da nossa reunião por conta de um compromisso que ele assumiu. Cumprimentar o pastor Daílson, nosso líder de liberdade religiosa para a União Central Brasileira, e também representante aqui da ILA, para o estado de São Paulo. E cumprimentá-lo, professor Washington, que é nosso líder aqui de liberdade religiosa da nossa associação. E o pastor Wagner, que é pastor distrital aí de Botucatu, é responsável pelas igrejas aqui na região de Botucatu, Airópolis, Lençóis Paulista, Pratânia, São Manuel. Ele cuida, e todos da região 6 que estão aqui conosco nesta noite. Para mim uma alegria muito grande poder participar desse congresso, primeiro porque me sinto aqui em casa, pois eu pertenço aqui a essa associação, e por testemunhar também o esforço e o avanço que esse tema tem tido aqui na nossa região. Nós temos consciência de que temos muito que avançar. As nossas iniciativas como essa que são feitas aqui, elas despertam, elas estimulam aqueles que de alguma forma são tocados para levantar essa bandeira que é tão significativa, ela é tão atual, ela é tão relevante para os dias que nós estamos vivendo. Nós fazemos parte da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, a ABLIC, que ela foi fundada em 9 de novembro de 2004,
pelo nosso amigo aí, Dr. Samuel Luz, um grande paladino do tema, e que nesses últimos 16 anos ele tem buscado apoiar e somar todos os esforços na promoção dessa liberdade religiosa. O objetivo primordial da ABLIRC é promover a defesa, a proteção e a promoção da liberdade religiosa e organizando vários eventos, fóruns, simpósios, congressos, em diversos espaços, né, tanto públicos como privados, para podermos disseminar o conceito de liberdade religiosa, principalmente o conceito constitucional de liberdade religiosa, esculpido ali no artigo 5º, inciso 6º, 7º e 8º da nossa Constituição. Já foram realizados mais de 240 congressos, mais de 180 fóruns em espaços públicos como câmaras municipais, ginásio de esporte. Eu participei de um lá no Rio Grande do Sul, num ginásio de esporte, onde convidou todas as pessoas da região para poder participar, em parcerias com o Ministério Público, Defensoria, Magistratura, dentre outros importantes instituições da nossa sociedade. Porque a gente entende a liberdade religiosa como um direito, né? E a ABLIRC, ela vem com o desejo de poder fomentar a discussão da liberdade religiosa. A ABLIRC, ela está associada a uma das maiores e mais antigas entidades de defesa de liberdade religiosa, que é a IRLA, que foi criada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1893, como uma entidade não governamental para poder defender, para poder proteger e promover a liberdade religiosa. E nós estamos aqui comprometidos, né, em poder compartilhar esses conceitos, compartilhar as informações, promover o bom debate para poder disseminar o conhecimento da defesa e a promoção e a proteção da liberdade religiosa. Mas nós temos um instrumento, né, como instituição, nós temos um instrumento muito importante à nossa disposição, que é o Forli, que o senhor comentou aqui com bastante propriedade. O que é o Forli, né? O Forli nada mais é do que a reunião de pessoas que tenham a disposição e a disponibilidade para poder trabalhar de forma voluntária, de forma organizada, de forma intencional e unida para promover, proteger e defender a liberdade religiosa. Nós temos uma causa, uma razão, uma motivação, uma demanda para poder levar. E o Forli, ele tem o objetivo de atrair e reunir essas pessoas para dedicar um pouco a essa atividade, usar o seu talento, a sua influência, o seu ministério no cumprimento da missão na liberdade religiosa. E nós entendemos que devemos organizar esse Forli para poder trabalhar esses conceitos. Porque, primeiro, nós acreditamos que a liberdade religiosa ela é um direito fundamental. É um direito que foi criado e otorgado por Deus a nós. Foi otorgado à humanidade. E por isso que nós devemos tanto proteger e promover esse direito como um bem extremamente precioso e que pertence a todos os seres humanos. Não só a nós, mas a todos os seres humanos. E aí nós entendemos que o Forli ele tem que ter várias ações, ele tem que se reunir com o objetivo de fazer essa disseminação do conhecimento, entender essas demandas, mas ela também tem que promover algumas ações. E essas ações elas são tomadas a partir dessas reuniões que são organizadas. Então, cada distrito ou cada grupo aí de 2, 3 distritos poderiam promover uma reunião do Forli, de líderes de liberdade religiosa de cada igreja, ou eventualmente pessoas da própria comunidade que estejam dispostas a poder apoiar e trabalhar nesse trabalho. E nós temos uma atuação também fora do contexto dessas reuniões, que depois de reunido, toma algumas deliberações para tomar algumas ações importantes. Por exemplo, visitar as autoridades, tanto do legislativo, quanto do executivo, como do judiciário. Então, reunir pessoas para poder fazer visitas. Nós não vamos procurar as autoridades só quando nós temos problemas. Nós temos que nos apresentar antes, apresentar qual o trabalho que nós desenvolvemos, quais são as ações que nós servimos, e temos muitas ações que nós fazemos para a comunidade de uma forma geral e nos apresentamos para essas autoridades.
nós visitamos lideranças de entidades não governamentais que são atuantes ali na nossa cidade ou na nossa região, né? Visitar lideranças de outras denominações religiosas que possuem algum trabalho em favor de liberdade religiosa, e aqui eu posso destacar um grupo muito específico que tem um trabalho muito efetivo e constante de liberdade religiosa, que são os nossos irmãos mormons, que tem um departamento também ali nas suas estruturas para poder defender a liberdade religiosa. Uma atuação de suporte em casos de intolerância religiosa, quando surgir alguma questão, pode ser debatido nesse grupo específico ali do Forli, e às vezes com até indicação de advogado para poder atuar nas defesas dos nossos irmãos. Muitas vezes nós temos irmãos advogados que não têm o conhecimento da matéria, e quando é formado aqui no Forli, nós temos condições de poder transmitir essas orientações para que eles possam lá na ponta ajudar aqueles que estão passando por alguma dificuldade mais específica. Nós temos também a possibilidade de visitar meios de comunicação e de publicação de artigos, reportagens, inclusive vinculados em nossos periódicos, para poder demonstrar o trabalho que a gente vem organizando e desenvolvendo. Por fim, eu quero trazer aqui um exemplo prático de como isso pode funcionar. Quando nós temos um Forli que funciona muito bem na nossa região, com os sistemas sendo debatidos, com as pessoas conhecendo a matéria e antecipando aos problemas, nós podemos evitar muitas situações. Eu vou rapidamente aqui contar uma delas. Essa semana eu tive a oportunidade de tratar, como a deputada comentou aqui, em alguns municípios, os municípios estão de forma concorrente com o Estado e com o governo federal, editando os decretos para poder regulamentar as atividades que estão sendo promovidas dentro do município, inclusive de liberdade religiosa. Então, nós temos aí um sem números de decretos que estão regulamentando de como vai ser o funcionamento. Então, alguns têm um pouco mais flexível, outros são um pouco mais restritivos, e chegou ao nosso conhecimento uma situação de um município em que ele deliberou que as igrejas só poderiam funcionar no dia de sábado. O Ministério Público fez uma ação junto ao município, requerendo que ele determinasse que fechassem as igrejas. Ele montou um comitê, e nesse comitê ele convidou todas as igrejas para poder participar dessa reunião. Nessa reunião ficou deliberado de que os cultos na cidade deveriam funcionar entre às 6 da manhã e às 6 da tarde. E aí, como não havia nenhum representante da Igreja Adventista, o prefeito, ele imaginou o seguinte: olha, já que a Igreja Adventista, do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, não tem nenhuma atividade, então eles não iriam fazer o culto no dia de sábado. Então, o melhor dia para eles fazerem o culto seria no culto no dia de domingo. Então, eles sugeriam que o culto ficasse determinado no dia de domingo. E, na verdade, isso vai frontalmente contra aqueles princípios que a Igreja Adventista ou sabatistas ou eventualmente pudessem ali proceder o seu culto durante o sábado. Nós tivemos uma conversa ali com ele, explicando a situação e o contexto, e ele prontamente disse: olha, faça aqui uma carta, pode procurar aqui as pessoas que estão mais próximas aqui da gente, eu conheço bastante gente da comunidade, que eles possam participar e nos procurar aqui de forma mais pessoal. Isso vai acontecer nesses próximos dias, mas aqui a gente vê a importância do Forli, ele está funcionando bem dentro da nossa região, para que a gente possa, nesses momentos, ter essa interlocução, ter a possibilidade de explicar como é que funciona, para que as medidas que venham a ser tomadas, elas sejam tomadas de acordo com as necessidades que nós temos. Então, aqui eu deixo o meu apelo para todos, a fim de que promovam, se organizem, e, eventualmente, quando houver uma reunião do Forli na sua região, convide outras pessoas, participe, para que esses conceitos, todas essas ações, elas possam ser coordenadas, trazendo ali toda uma força de vontade, uma força de ação para alcançar o objetivo maior, que é a promoção, a defesa da liberdade religiosa. Nós nos colocamos aqui à disposição de todos para podermos avançar
nessa discussão do tema, especialmente no apoio de iniciativas locais, né, na formação e na orientação sobre o tema. Nós nos colocamos à disposição e, professor Washington, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de podermos estar aqui com vocês participando desse evento. Doutor Marcos, o privilégio é nosso, amigo, e eu quero te agradecer aqui de público, porque quando eu entrei em contato com você para falar sobre esse assunto, você prontamente nos atendeu, e aí fica até aí a dica, gente, um dos objetivos da liberdade religiosa é sermos testemunhas. Nós precisamos testemunhar. E o Dr. John Grass, ele tem uma frase que eu gosto muito, onde ele fala que nós precisamos construir pontes e não muros. E esse prefeito, ele não conhecia a doutrina dos adventistas, ele não sabia muito bem qual que era o dia que nós guardávamos ou para a forma com que nós guardávamos, mas ele fez tudo na boa vontade. Entretanto, ao homologar o dia de domingo, ele atrapalhou a igreja a se reunir no dia de sábado, e nós já estamos trabalhando com isso. Inclusive, esse é o objetivo do Fórum Regional de Liberdade Religiosa, visitar as nossas autoridades, tornar a igreja conhecida, movimentar na cidade quais são os eventos, como nós trabalhamos, através da educação, através do Caleb, através dos aventureiros, através dos desbravadores, e a Igreja Adventista agora se tornando relevante na sociedade e testemunha. Eu não tenho dúvidas que as pessoas não vão se esquecer de quem é a Igreja Adventista e que ela é muito importante, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo. Doutor Marcos Henrique, muito obrigado, amigo. Que Deus continue te abençoando. Nós vamos partindo aqui para o fim, nós chegamos a ter já 90 pessoas na sala, agora nós estamos com 81 conectores aí, e nós vamos convidar o pastor Odailson Fonseca, que é o nosso líder para toda a União Central Brasileira. Pastor Odailson, é muito bom tê-lo aqui. Pastor Odailson, ele é publicitário e pastor, um comunicador nato, mas desde o início de 2020 tem trabalhado conosco e liderado aí a liberdade religiosa em todo o estado de São Paulo, e inclusive é o secretário da IRLA, que é uma instituição mundialmente conhecida e a mais antiga instituição quando o assunto é liberdade religiosa. Pastor Odailson, é muito bom tê-lo aqui, que Deus possa usá-lo mais uma vez para falar conosco. E eu sei que o seu tempo é muito concorrido e corrido, então, mais uma vez, que Deus possa te usar. Pessoal, o pastor Odailson, ele me mandou um recado aqui que caiu a internet dele, inclusive a frase foi assim: caiu a internet porque eu moro na roça. Ele mora em Arthur Nogueira, e então Arthur Nogueira não tem as facilidades que muitas vezes as cidades maiores têm de internet. Então, enquanto ele está voltando, ele já vai voltar para a reunião. Doutora Damares, a senhora tem mais um recado para nós, por favor, dê esse recado. Leonardo, abra o microfone da doutora Damares, enquanto o pastor Odailson volta, ela dá um recado para nós. Gente, só enquanto o pastor Odailson volta, ele já voltou, é só para esclarecer mais um ponto. Eu gosto que as coisas fiquem bem claras. Esse projeto, essa emenda que está com o governador para ser sancionada, garante a prestação alternativa aos servidores públicos, tá? É porque a gente falou de contrato de trabalho, mas tem o serviço público, que são milhares de nossos irmãos adventistas que estão no serviço público e vão fazer reposições, não é? Então, o artigo 35 que nós aprovamos e está para a sanção do governador garante a prestação alternativa também para servidores públicos da administração direta e da administração indireta. Então, se sancionado, nós não teremos problema com alunos e nem com servidores públicos. Ficará estes contratos privados de trabalho, que é segundo a orientação que eu já dei. Obrigada, pastor. Imagina, doutora, a Silvia escreveu aí que ela está no serviço público, é uma professora nossa na cidade de Indaiatuba, que também trabalha na rede, no município de Indaiatuba, então ela fala de muitas reposições aos sábados, e é muito bom quando a senhora vem e nos orienta sobre como caminhar em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Pastor Odailson,
Eu já estou ficando sem voz aqui, pastor. Que Deus possa te usar. Eu te apresentei, eu acho que você não estava aqui na sala. Eu falei tão bem, e eu acho que eu falei tanto que você até caiu. Seja bem-vindo, que Deus te use mais uma vez. Amigão Washington, boa noite, gente. A gente brincou ali no bate-papo, a web na roça aqui, a gente vive no interior de São Paulo, a gente carinhosamente chama de roça, mas é uma cidade boa, Arthur Nogueira é bênção, é refúgio, e a gente aqui está vivendo essa oscilação, né? Outro dia eu estava num culto com toda a rede Novo Tempo de comunicação e na metade da mensagem, simplesmente offline, e eu vou continuar esse sermão daqui a alguns dias. Acontece, peço perdão aí se por acaso a conexão acabar. Mas, gente, é um privilégio estar com vocês. Doutora Damares, carinho espetacular. Aí o Marcos, são amigos que a gente está levando para a vida. E a militância da liberdade religiosa só nos contagia mais e a gente vai se empolgando mais. E Deus seja louvado pelas informações, doutora Damares, que a senhora nos passou, exatamente porque a gente está ansioso por voltar, né? Com todo o carinho e respeito do momento, a gente vê aí bar voltando, a gente vê aí o cabeleireiro voltando e a gente quer que a igreja volte, mas a gente entende que é totalmente diferente a questão das aglomerações, o cuidado. E Deus seja louvado pela percepção dos nossos queridos irmãos. Meus amigos, as igrejas não estão fechadas por intolerância religiosa ou por perseguição religiosa. A gente está cuidando pela questão de saúde pública e agora a gente percebe o horizonte mais próximo, né? Eu contava esse sábado, para mim aqui foi o 15º sábado, meus irmãos, exatamente aqui, com essa cortina de fundo, viajando o mundo, sem sair do meu sofá. E isso aí a gente se acostuma, a gente vai vivendo essa realidade, mas meus amados irmãos, queridos, a gente está com saudade de ver o povo na igreja, de abraçar o povo na igreja, e mesmo voltando para a igreja, a gente sabe que os abraços ainda vão ter que esperar um pouco mais. Mas eu acho que esse encontro, obrigado, amigo Washington, é o segundo fórum da APSO. A gente vê que essa região do estado de São Paulo, ela está vibrante, ela está ativa, ela está proativa, ela está atuando mais do que nunca. E esses encontros mexem com a gente, mexem com todos, pastores amados que estão aqui com a gente. É importante a sua presença, porque a liberdade religiosa, ela é esse momento da gente se preocupar, da gente perseverar, da gente militar por isso e da gente nunca baixar a guarda. Deus tem usado verdadeiros pioneiros e verdadeiros heróis e heroínas aqui no estado de São Paulo, que a gente vê o reconhecimento da igreja não só no Brasil, mas na América do Sul e no mundo todo, pelas iniciativas de liberdade religiosa que permeiam a história da União Central Brasileira. Então, meus amigos, eu não posso começar qualquer conversa com vocês sem mais uma vez aqui mencionar e agradecer a doutora Damares, mencionar aqui meu amigo Samuel, que não está, mencionar aqui o doutor Coimbra, que esteve tantos anos à frente da liberdade religiosa, o amigão Marcos ali, que vibra com os forlis dessa região, né? E a gente vê isso acontecendo. Alguns aqui a gente se encontrou até em outros fóruns e eu talvez vá repetir algumas coisas que foram faladas, mas o amigo Washington pediu que era uma outra região para a gente fazer essa percepção, essa conversa, essa reflexão sobre a realidade da liberdade religiosa que nós temos e os desafios que nós temos em momentos como esse. Me permito aqui compartilhar a minha tela, meus irmãos, com vocês, para a gente conversar um pouquinho e, enfim, refletir sobre essa realidade que a gente está vivendo dos últimos dias, né? Essa é a imagem que a gente quer esquecer, mas não esquece. Essa é a imagem que eu fiz quase 10 lives aí nesses últimos 2 dias de final de semana, fala para jovem, para adulto, fala para criança, fala para líderes, para professores, e a gente, aonde vai, ver o impacto disso. Está acabando, gente. Se Deus quiser, está acabando. A gente vê que os números não acabam, mas a gente crê que de uma vez por todas esse 2020 está acabando, né? Eu estava esses dias vendo uma palestra do Nizam Guanais, um dos maiores publicitários do Brasil, um grande comunicador que fez campanhas históricas no país. Eu também me identifico pela área da publicidade. E ele dava uma entrevista na CNN dizendo que já montou a árvore de Natal na casa dele. É um publicitário. Falou assim, eu tenho que montar a árvore de Natal na minha casa para eu lembrar que esse ano tem esperança, que esse ano vai acabar, que esse ano vai passar e que a gente não pode se deixar impactar por essas atrocidades desse ano. É um ano diferente mesmo, meus irmãos, isso pega com todo mundo e na liberdade religiosa é bom a gente refletir algumas coisas. Amigos queridos, a Covid-19 trouxe para nós uma realidade. O mundo é frágil. O dinheiro é frágil.
A humanidade ela é frágil. Trilhões de dólares são frágeis. Os grandes presidentes e grandes armamentos bélicos do planeta são frágeis. Porque nos últimos 15 finais de semana, no Brasil, aqui, pelo menos em São Paulo, nós estamos vivendo a realidade absoluta de uma reversão completa de planos. Né? Planos. Eu estaria, nesse dia de hoje, aguardando o começo da Assembleia Geral da Igreja Mundial, da Igreja Adventista nos Estados Unidos. A cada 5 anos, fizemos planos em família, para estarmos a família inteira lá vivendo o que nós chamamos de a Conferência Geral, que seria em Indianápolis. E a gente sonhou tanto, economizou, fez planos. Já fui algumas outras vezes, mas não com a minha esposa e filha juntas. Não aconteceu. A Igreja Mundial reverteu seus planos. Estaríamos vivendo a Olimpíada daqui a algumas horas, né, nos próximos dias. E quem gosta de esporte, imagine a alegria de ver o Brasil representado lá por mais medalhas de ouro. Foi cancelado, foi alterado. Então, amigos, é um impacto para todos. E ao falarmos de liberdade religiosa, nesse contexto do momento em que nós vivemos, é importante a gente lembrar dos catalisadores da história. A história ela é movida por 3 elementos que marcam a história. Ou são guerras, ou são revoluções, ou são pandemias. E nós vamos levar no nosso histórico de vida, gerações mais velhas e millennials, nas suas distâncias de idade, a realidade de que vivemos 2020. Vivemos 2020, o ano da pandemia. O século XX acabou. Que loucura, pastor. O século XX acabou de 2000 para 2001. Não, historicamente falando, eles dizem que tem que haver um grande evento cataclísmico no século para poder detectar o final de um século. Do século XIX para o XX aconteceu em 1918, com o começo da Primeira Guerra Mundial. Agora, no século XX para o XXI, não foi 11 de setembro, porque não foi tão mundial quanto está sendo agora a pandemia. Então, o novo coronavírus ele é o encerramento do século XX e o começo do século XXI, em pleno ano 2020. Para a gente refletir um pouquinho, imagens que não só mexem com a nossa liberdade, mas mexem com a nossa vida. E a gente vê que cenas assim não podem ficar comuns, não podem cair na nossa acomodação, os números de mais de 50 mil mortos no Brasil e milhares de pessoas no mundo e milhões de pessoas contagiadas no planeta. Então, a gente tem que discutir isso. Porque assim como a liberdade religiosa enfrenta, a gente também enfrenta na vida essa mesma realidade, amigos. Do lado de cá do céu, ou é luta ou é luta. Os pastores sabem comigo, os líderes sabem, as pessoas que vivem sabem que se nós estamos vivendo é porque nós estamos lutando. Se paramos de lutar é porque de alguma razão nós paramos de viver. E a igreja? Então eu falo aqui para um público um pouco mais exclusivo da Igreja Adventista, e se por acaso existe alguém que entrou aqui nesses últimos minutos e nós não detectamos aqui, você é muito bem-vindo, mas estamos entendendo que estamos aqui num grupo um pouco mais particular de amigos e irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, me permitam falar um pouquinho mais diretamente a nós, dessa vez, porque nós estamos como igreja vivendo o impacto, meus irmãos. Você ouviu a doutora Damares falando do impacto político no nosso país, no nosso estado. E nós, como igreja, não estamos longe desse momento do impacto. Então, essa é uma reunião de um fórum que valoriza a liberdade religiosa, mas ele também traz profundas reflexões de consciência no nosso protagonismo religioso. Queridos amigos, Satanás não está feliz, não. Posso falar de maneira muito bíblica agora para um grupo evangélico, cristão, adventista que está aqui. Ele quer destruir tudo. Mas a gente sabe mais do que nunca, né, que, biblicamente falando, o mundo não vai acabar com a Covid-19. Mas a Covid-19 nos lembra que o mundo vai acabar. E essa fragilidade mundial, ela nos prova mais do que nunca de que realmente ninguém sabe o próximo segundo de vida e, profeticamente, alguma coisa tem que acontecer. Vamos para a Bíblia, meus irmãos, respeitando todas as demais literaturas religiosas que permeiam tantas denominações do mundo, mas nós, como adventistas cristãos, nós cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos traz em 2 Coríntios 13:17 um texto para a gente estar nessa noite de domingo juntos, começando uma semana oxigenados pela fé e pela dependência de Deus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali tem liberdade.
Meus irmãos, eu falo para tantos jovens, eu sou tão questionado. Recentemente nas mídias sociais surgiram algumas polêmicas. Pastor, como que você fala em liberdade, se a igreja é do pode, do não pode mudar isso, não pode fazer aquilo, não posso usar aquilo. Eu me sinto às vezes intoxicado por perguntas de pessoas que não entendem o preço da liberdade, a realidade da liberdade, a bênção da liberdade de um Deus que pagou com a vida para manter a liberdade. Nós, como adventistas, não podemos esquecer que o Calvário é o verdadeiro preço da liberdade. Lá no Éden, Deus deu a chance de múltipla escolha. Você quer comigo, amando, ou você quer a alternativa? Quem ama deixa livre. E Deus sempre deixou e deixará suas criaturas livres. E a alternativa era a árvore da ciência do bem e do mal. Quando Adão e Eva pecaram, eles não sabiam que no plano original de Deus não seriam eles que morreriam. Seria Deus que morreria. Deus morreu literalmente por 3 dias. É uma palavra teologicamente fortíssima. Mas cremos na Trindade e cremos que o Filho de Deus é um Deus na Trindade. Então, se Deus morre por 3 dias para defender a liberdade, você entende o que é graça? Você entende o peso da liberdade? Você entende o custo da liberdade? Então, amados irmãos, pastores e líderes, é importante nós valorizarmos essa liberdade. Deus pagou com o sangue de Cristo a liberdade. E às vezes nós não estamos dispostos a ceder um pouquinho da nossa tolerância com gente que pensa diferente. Aí isso me preocupa. Eu não abro mão de 1 centímetro do princípio bíblico. Mas eu amo qualquer pessoa que pense diferente ou até erradamente daquilo que eu penso. Amar a pessoa não quer dizer chancelar o que a pessoa faz. Você ama ser humano. E aí ser humano se sente amado. E o que ser humano faz é uma outra discussão. Meus irmãos, é importante nós lembrarmos disso, porque quando falamos em liberdade, essa é uma frase da doutora Damares, doutor Marcos, amigos que a gente convive, a gente vive nesse ambiente de liberdade religiosa, o Washington, a gente fala isso constantemente, eu quero reforçar para você. É uma frase que resume o conceito de liberdade religiosa no seu peso de ser. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Acabou. Para manter a liberdade, Deus entregou seu Filho. E por todos os universos não caídos e eternidades futuras de trilhões de anos, do primeiro segundo de uma eternidade, nós nunca vamos esquecer da vigilância que Deus pagou para termos a liberdade. Então, você entende nesse contexto macro como nós não podemos, como cristãos, viver essa uniformidade? A unidade é uma coisa, a integração é uma coisa, o respeito é uma coisa. Gosto de dizer sempre que convivência não é conivência. Então, nós convivemos com os diferentes, sim. E, meus irmãos queridos, que os diferentes sejam os mais diferentes possíveis, visualmente, culturalmente, na opção que faz de vida. E, às vezes, eu me controlo porque eu olho e vejo aquele estereótipo de uma pessoa que parece que veio de um outro planeta do que o do meu. Esse é o momento de entendermos que convivência é um ato cristão. Conivência já é uma abertura de princípios. E não estamos discutindo isso. Em nenhum momento você vê, doutora Damares, qualquer pessoa que milita pela liberdade religiosa dizendo vamos adaptar a nossa religião à das pessoas. Vamos adaptar a nossa crença das pessoas. Vamos adaptar o mandamento ou a Bíblia às pessoas. Não, meus irmãos. Não é conivência. É uma convivência. Então, queridos amigos, o que aconteceu recentemente com a Covid-19, que é importante a gente pensar sobre liberdade religiosa, algumas curiosidades do que aconteceu recentemente nesses últimos meses, né? Primeiro, só para vocês entenderem esse universo que nós estamos vivendo, trabalho remoto. Nós temos hoje uma ferramenta remota chamada Zoom e outros aplicativos que permitiram nós exercermos o trabalho. Eu acompanhei algumas sessões da Assembleia Legislativa de São Paulo, a doutora Damares votava na sua casa e todo mundo votando num telão dentro de casa. Então, isso aí você percebe que não é o normal, não é o melhor. O melhor é estar todos no ambiente presencial. Mas o ambiente político, o ambiente profissional, grandes reuniões e discussões foram facilitadas pelo advento dessa possibilidade de um trabalho remoto.
Isso aí nos facilita a missão da liberdade religiosa como a segunda característica desse período que estamos vivendo. Ensino à distância. E agora, professor Washington, saindo um pouquinho só da liberdade religiosa e invadindo o grande departamento que lhe consome, eu sei, a escola teve que se reinventar. Minha esposa amanhã entra aqui, 7h30, nesse lugar que é sagrado para ela, das 7h30 ao meio-dia, e aqui ela dá aula para 35 alunos do 5º ano. Não foi fácil a primeira semana, não foram fáceis os primeiros dias, mas agora houve uma preparação, houve uma experimentação de que é possível você transmitir conteúdo com 35 alunos, cada um na sua casa assistindo. Então, isso facilita nós transmitirmos também as nossas mensagens de liberdade religiosa. Mentoria. Isso aí veio com muita força agora. Baseado no quê? Que a tecnologia exige das novas gerações dicas para as velhas gerações, com todo carinho às velhas gerações. Eu disse ontem para um grande evento que eu estive com pastores e jovens, e dizendo assim, olha, agora é o momento da mentoria dos filhos de pastor com os pastores, os filhos de líderes com os líderes. Aquele filho de 15 anos que ficava lá na galeria com o celular na mão e às vezes levando bronca do diácono, agora é o adolescente que entende de Zoom, de Facebook, de live, de stories, de TikTok, de fazer divisão de tela, de fazer a colocação de telas de vídeos. Então, agora é uma mentoria onde as idades não importam. A mentoria do conhecimento se passa de acordo com quem entende para o outro. E isso vem a apropriação digital. O que isso tem a ver com liberdade religiosa, meus irmãos? Liberdade religiosa agora é um assunto real e digital. É um assunto do dia a dia e virtual. É um assunto que você vê situações de intolerância absolutas nas mídias sociais, como nunca houve. Hoje tem gente que se mata por uma questão de bullying ou de um stalker na mídia social, de um hater, pessoas do ódio, e isso, mais do que nunca, impacta a liberdade religiosa. E por isso que a apropriação digital é importante para nós também. E eu desafio você, meu querido amigo, não tenha medo das redes sociais, não tenha medo das mídias digitais. O desconhecimento é um desafio para nós. Queremos a nossa zona de conforto. Mas não tema dar esse passo longe da zona de conforto para conhecer ferramentas digitais. Porque hoje estar no Instagram, estar no Stories, estar no TikTok, estar no Facebook tão antigo, estar presente nas mídias sociais é uma maneira de nós também defendermos e apresentarmos a liberdade religiosa. Quinto elemento vem mais perto da gente. Minimalismo. O que é o minimalismo? A vida ficou mais simples, eu vou te mostrar como. Eu tinha planos de viagem, não fiz. Talvez você tinha planos de ir para um shopping, não foi. Talvez queríamos comprar roupas, não compramos. Talvez gastávamos tanto do nosso orçamento em restaurantes, paramos de gastar. Houve uma redução salarial, sem dúvida, para todos no momento de crise. Mas, por outro lado, você percebe que essa vida domiciliar, ela trouxe para nós uma vida mais simples, que a gente chama de minimalista. Percebemos que podemos conviver sem comprar roupas ou comer fora por 3, 4 meses. Convivemos. Ninguém morreu por isso, morreu por outra coisa. Isso é interessante, porque a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia tem verdade simples. Eu só te peço a você, quando falar de liberdade religiosa, não complique aquilo que é simples. A gente começa a teologizar, começa a complexar. E até coloquei agora no meu stories falando sobre essa reunião, porque foi o que a doutora Damares falou. Liberdade religiosa não é uma questão de escolha, é uma questão de lei. Está na lei, ponto final. É simples. Resume num tweet. É lei, tem que fazer, tem que respeitar. Acabou, não vou decidir, não vou teologizar. A liberdade religiosa é uma lei. A gente respeita. E ponto final. E isso é simples, é mínimo, com um significado máximo. Vamos lá? Sexto, aprendizado on time. Isso pega muito na gente, porque nós não temos mais o direito de esperar 48 horas para saber o que o governador vai falar, porque a cada 24 horas pode mudar. Se você não acompanha todo dia alguma realidade, você está por fora de para onde o mundo está indo. Então, o aprendizado on time, ele diz, você pode aprender remotamente, mas on time quer dizer o tempo todo atualizado. É uma obrigação para nós que militamos a liberdade religiosa estarmos ligados nas notícias, meus irmãos. Tenha uma rede de informações. Não tema você saber o que está acontecendo no mundo, porque isso hoje nos obriga, como líderes de liberdade religiosa, a percepção da cultura mundial para entendermos como militarmos pela nossa liberdade de adoração e respeitarmos a liberdade do outro.
Então, meus amigos, essa imagem nos traduz. Ela é positiva, mas ela também é negativa. Positiva porque, às vezes, nós sentimos realmente pelo poder de Deus, Ele nos blinda de qualquer erro, de qualquer tribulação, na medida do que Deus preserva o seu povo. Só que essa foto, os braços cruzados e às vezes até um semblante um pouco arrogante me preocupa. Porque nós podemos estar blindados pelo Pai do céu, mas não podemos estar isolados com uma certa petulância espiritual em relação ao mundo. Eu estou há alguns meses na liberdade religiosa, mas a doutora Damares bem colocou, eu já sou apaixonado por essa área de tolerância, porque a comunicação, ela lida com públicos-alvo. Um comunicador, ele tem um público-alvo com uma certa mensagem, mas ele tem que entender os públicos-alvos que são variados. Então, há muitos anos eu já vejo, se eu não tiver a mente aberta para entender e respeitar preferências, culturas, opiniões, vidas e histórias, eu não consigo comunicar. Então, eu queria desafiar você a entender. A Covid-19 trouxe para nós, como cristãos, e nesse público um pouquinho mais privado, eu estou mais à vontade para falar a vocês, até para o adventismo, uma percepção de que a gente não sabe o futuro. Amigos queridos, a gente não sabe o futuro. Profeticamente falando, a gente sabe os grandes eventos da história que biblicamente estão anunciados. Mas profeticamente eu não sei o dia de amanhã. Pode mudar tudo. Profeticamente falando, ninguém pensou que em janeiro estaríamos num 2020 e em junho estaríamos num outro 2020. Você percebe como isso nos quebra o ego, o orgulho, a prepotência? E em alguns momentos eu me coloco exatamente nessa foto, cortando o galho, sentado do outro lado, achando que estava contra do meu ministério, até eu pensar que não, se eu não me reinventar, se eu não pôr para as mídias sociais, se eu não perceber a dinâmica, se eu não me flexibilizar para o novo normal que está vindo, nós não conseguimos falar a missão. Então, meus queridos, cuidemos. Olha só que texto poderoso, Ellen White, Testemunhos, número 3, página 211. O orgulho espiritual devora os órgãos vitais da religião. Olha que frase dura, eu não falaria isso numa outra apresentação, inclusive não estava aqui, mas acrescentei porque eu senti que o nosso público nos permite. Esta é uma frase para tirar o meu e o teu sono. Espírito de Profecia diz que quem é orgulhoso espiritualmente falando tem os seus órgãos vitais devorados. Olha o que ela fala. O coração morre. Se o pulmão no coronavírus apavora quando empedrece e a pessoa não respira, quer dizer que um orgulhoso espiritual fica pior que a Covid-19. O pulmão, coração, vísceras, rins são devorados. É uma linguagem muito forte. É um alerta para nós cuidarmos. Porque tolerância é a melhor das religiões, como disse Victor Hugo. Aí é uma frase de um escritor secular, mas para você entender, eu queria que você compreendesse que o Espírito de Profecia fala da liberdade religiosa e também a tolerância ser a melhor das religiões é uma maneira de entendermos. Albert Einstein, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Tenho falado muito nas minhas palestras dessa frase porque ela é forte. O maior cientista das últimas décadas, não. Tá aí, é mais fácil desintegrar um átomo do que quebrar o preconceito de um ser humano que não muda. Então, eu acho que é momento de nós nos alertarmos de realidades contra a intolerância. Vivemos esse ano 3 situações que mexem um pouquinho com a questão da percepção de intolerância e reações. Não é o assunto de hoje, nós estamos falando de tolerância religiosa, mas houve um ato de discussão de intolerância no Brasil no começo desse ano, com esse tal abraço. Drauzio Varela é aquele pedófilo, preso, transexual, não é discussão, mas eu me lembro das quantidades de discussões de intolerância nas mídias sociais que revelam como nós não aceitamos, como nós nos repugnamos de algumas coisas. A gente precisa discutir com mente aberta, coração puro e respeitar as pessoas. Aí você viu essa moça no Japão, 4 ou 5 semanas atrás, se matou, 23 anos, uma lutadora de MMA famosa no Japão, começou a receber haters e stalkers nas mídias sociais, que a intolerância foi tanta, dizendo que ela era feia, que ela era gorda, que ela não valia. Aconteceu algum movimento onde milhares de pessoas começaram a falar mal dela nas redes sociais. Ela acabou com a vida aos 23 anos. E agora, mais recente do que nunca, a joelhada que pôs toda a sociedade debaixo daquele joelho. Não é a discussão da liberdade religiosa, mas eu quero que você entenda a tolerância e intolerância em tantos aspectos. Meus amigos, são elementos que mostram que nós vivemos um mundo dramático na questão de tolerância.
é muito complicado a gente falar de tolerância sem a gente se colocar no lugar. Facebook removeu 14.300.000 postagens de ódio somente no primeiro trimestre desse ano. Isso é muito forte, gente. Isso é assunto para a gente parar tudo e realmente discutir. 14 milhões de postagens em um trimestre com ódio, com raiva, gente destilando ácido na maneira de teclar. Hoje eu digo que o problema da língua está na ponta dos dedos. E se Tiago fosse escrito hoje, cuidado com a língua, né? Escreveria cuidado com a língua e com os dedos, porque o povo está teclando. E isso é um perigo para nós entendermos a que ponto chegamos. Alerta da ONU, a pandemia gerou uma tsunami de ódio e xenofobia no mundo. Então, nós estamos considerando esse momento dramático de discussões. Tenho medo, gente, de quem destila o enxofre de um coração desesperado. Eu até escrevi nas minhas mídias sociais recentemente, eu acho que você pode... palavras bonitas podem sair de um coração em guerra. Mas palavras de guerra não podem sair de um coração em paz. E nós vivemos pessoas hoje falando palavrões e gritando e vociferando. Meus irmãos, eu entendo que você pode disfarçar um coração mau com palavras bonitas, mas não sai palavras feias de um coração bom. Eu acho que nós, como religiosos, temos que militar por esse momento onde pacifismo, a tranquilidade, a paz, o amor prevaleça. Eu falo para o nosso grupo de adventistas mesmo. Não vou abrir aqui detalhes, mas me decepciona, me entristece ver algumas situações que temos vivido, inclusive como igreja recentemente, onde a gente percebe algumas pessoas com esse estilo de ódio, né? 56%, né, foram as denúncias de intolerância religiosa que aumentaram no ano 2019. Ali você vê o crescimento da intolerância religiosa no Brasil, e aí você vê a estatística de quais são as igrejas que são mais perseguidas, e tristemente, matriz africana são das religiões mais perseguidas, depois vem a espírita, vem a católica, testemunha de Jeová, evangélica, e você vê a realidade do ódio de pessoas que não respeitam a religião dos outros. Já falei em outros eventos, só relembrando, ano passado me apavorou essa situação do octógono da fé, quando dois pastores discutiam a Bíblia de outra denominação, e no final dessa discussão de Bíblia, ficaram tão enraivecidos que um pegou uma faca e encravou no coração, no abdômen do outro. E enquanto ele saía correndo, ele pegou uma pedra e ainda esmagou o crânio do outro. Então, no final dessa discussão, tinha um preso por assassinato, por homicídio e um morto. Por quê, meus irmãos? A que ponto chega a intolerância religiosa? Queridos pastores, líderes e amigos, falar em línguas é um dom do Espírito, sem dúvida. Mas segurar a língua também é um fruto do Espírito. Não esqueçamos disso. Eu acho que essa reunião ela é muito maravilhosa para a gente não esquecer princípios claros que nos levam a militar pela liberdade religiosa, porque, meu querido amigo da APSO, não sai da jaula quem põe a religião do próximo numa gaiola. Não é assim que a gente converte, não é assim que a gente cumpre a missão, não é assim que a gente é o povo remanescente, não há nada no Espírito de Profecia na Bíblia que nos mande colocar a religião do outro na gaiola. Quem faz isso é porque está dentro de uma jaula muito maior. Vamos falar de tolerância? Intolerância é o analfabetismo da fé. E aqui está a Constituição brasileira. Só um lembrete para quem talvez não percebeu ainda, quem já me assistiu o Doutor Damais em outras reuniões, me permita repetir, mas isso eu estou usando cada vez mais como um lembrete constante. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos. Como eu disse a vocês, liberdade religiosa não é uma escolha. Liberdade religiosa é uma lei. Ponto final. E isso tem que estar muito claro no nosso coração, para não discutirmos um pedido de favor ao outro, como liberdade religiosa fosse um pedido servido numa bandeja de um garçom que nos oferece o menu que queremos. Não, isso é lei, gente. Acabou. Não tem discussão. E olha só, né? Aí tem um texto, a bandeira da verdadeira e da verdade religiosa foi nesses últimos tempos confiadas nas nossas mãos. Espírito e profecia. Então, você está entendendo que eu estou misturando aqui coisas muito práticas, políticas e jurídicas, mas ao mesmo tempo bíblicas e espirituais e adventistas. Jesus se cercava de intoleráveis. Jesus só não tolerava os intolerantes. Olha que loucura boa.
Jesus estava envolvido de pessoas como prostitutas, como cobradores de impostos, como endemoniados, como leprosos, e hoje ele estaria envolvido das religiões mais estranhas ou diferentes, ou que seja, no meu modo de ver. Jesus vivia envolvido por intoleráveis. Agora teve um grupo que Jesus não tolerava: os intolerantes dos fariseus e saduceus. Ele falou palavras duríssimas ao grupo de intolerantes. Então, é importante a gente lembrar, intoleráveis são bem-vindos, só não toleramos os intolerantes. Porque daí, meus irmãos, isso aí é uma realidade da vida. Essa imagem ainda me marca desde a primeira semana da Covid-19 aqui no Brasil, ou no estado de São Paulo. Foi logo na primeira semana ali, quando em março lacramos as nossas igrejas, e eu vi essa foto de Jerusalém, Abraham Mintz e Zohar Abujamra, um muçulmano e um judeu. Um guarda a sexta, o outro guarda o sábado, um ora para Meca, o outro faz as suas orações para Yahweh, enquanto o outro faz as suas orações para Alá, completamente diferentes. O que acontece depois dessa oração? Os dois entram nessa unidade móvel para atravessar as ruas de Jerusalém, ajudando pessoas com o coronavírus. Isso é referência de tolerância. Isso, meus irmãos, é para a gente emudecer perante a mais dramática demonstração de aceitação, de amor, tolerância, respeito. Temos coisas maiores em jogo. Meus amados, temos coisas muito maiores em jogo. Cuida, porque quando você queima o livro sagrado do outro, está tocando fogo na própria Bíblia. Nós não podemos esquecer isso, porque o cristianismo adventista, ele tem que ser um exemplo de tolerância. E eu volto a repetir para não me entenderem errado. Convivência não é conivência. Tolerância não é abrir mão do que eu creio. Tolerância não é abrir mão do que eu acredito. Tolerância não é ecumenismo. Tolerância é essa nossa convivência, é esses relacionamentos traçados com pontes a pessoas que pensam muito diferentes, creem muito diferentemente, mas eu acredito que nesse respeito que eu passo é o respeito que eu recebo. Pensem comigo, meus irmãos, na UTI do mundo, um grupo de enfermeiros brigando lá dentro pela cor da máscara. Na UTI do mundo, um grupo de médicos intensivistas discutindo a marca do estetoscópio. Na UTI do mundo, tem coisas maiores para nós nos preocuparmos. Estou indo para o final da nossa meditação juntos. Discipulado começa onde o preconceito termina. E aí, meu amigo da APSO, essa região aí do nosso segundo fórum, se você tem preconceito, você nunca vai discipular ninguém. Tenho visto isso hoje lidando com tantos jovens, lidando com tantas pessoas arredias e preconceituosas. Não dá. Você não vai discipular ninguém olhando só o próprio umbigo da fé. Nós temos que entender, meus irmãos, que o nosso testemunho envolve essa integração, essa amizade, esse coleguismo, esse respeito. Tudo isso aqui está em São Paulo. Todas essas pessoas... Gente diferente. Um dia o doutor Damares fez um fórum que eu tirei algumas fotos, tínhamos ali centenas de pessoas, e aí eu comecei a ver alguns representantes de outras denominações, e meus irmãos, que riqueza de variedade, que eu falei, olha, eu tenho que entender que no momento certo, chuva serôdia ou sacudidura, momentos proféticos finais, muita coisa vai mudar, mas eu tenho que respeitar pessoas tão diferentes de mim. São Paulo é essa terra de todos. São Paulo, você atravessa a rua e muda de continente. São Paulo, você vai para a África de metrô. São Paulo, você pega um Uber e vai para a Ásia. Porque São Paulo tem bairros tão dramáticos, diferentes, tem cidades tão caracterizadas que você vê em São Paulo esse panelão de gente. Se você não se fascina com essa variedade de gente, reflita teu próprio cristianismo. Porque essa riqueza de gente tão variável é o que mostra a liberdade que Deus deu para nós como cristãos alcançarmos as pessoas, mas elas nunca serão alcançadas se nós não chegarmos aonde elas estão e se nós não respeitarmos onde elas estão. Meus irmãos, agora eu vou ler para vocês talvez a frase mais dura dessa minha palestra. E pastores queridos, eu tenho anciãos aqui presentes, líderes das igrejas adventistas, isso aqui me assusta e essa imagem está aí exatamente para causar um constrangimento a você e uma reflexão do que eu vou ler para você. O Senhor
não deu ao seu povo a obra de fazer críticas contra os que estão transgredindo a sua lei. E ela continua. Em caso nenhum devemos fazer ataques às outras igrejas. Ellen White, livro Evangelismo, página 144. Meus amigos, não é pastor Odailson falando, não é a doutora Damares falando, não é o fórum falando, não é a política apresentando ou a nossa Constituição defendendo. Isso aqui é o espírito de profecia e eu vou voltar para você relembrar comigo o que ela fala. Não temos o direito de fazer críticas contra, inclusive, aqueles que estão transgredindo a lei de Deus. Aí vem o Uzá querendo segurar a arca da aliança porque ela pode estar caindo. E ali você vê quem é que cuida da arca? Quem é que cuida do seu povo? Quem é onipotência e soberania? Então, meus amigos, não ousemos fazer ataques a outras igrejas. Por mais absurdas que sejam, quem faz justiça é Deus. Quem responde pelos atos é cada um com Deus. Não ousemos virar Deus que nós não somos. Estou falando palavras muito firmes porque se a gente conseguir ter esse clima a partir da região da Paulista Sudoeste, da APSO, a gente começa a irradiar isso para outras regiões do nosso São Paulo, Brasil e mundo. Cremos como igreja que o CPF vem antes do CNPJ. Pessoas, pessoas, pessoas. É a última ilustração. Meus amigos, usamos máscaras o tempo todo. Eu detesto usar máscara. Me falta ar usar máscara. Mas é uma obrigação para todos. Máscara não é mordaça. Você continua falando daquilo que você crê, daquilo que você acredita, do Deus que rege a sua vida. Eu não estou sendo contra isso. Liberdade religiosa jamais será a mordaça da missão da igreja. Nunca. Ela defende, inclusive, a missão da igreja por respeitar a missão dos outros. Então, a máscara não é uma mordaça. Mas a máscara falta ar. Com a máscara, quem usa óculos embaça. Quanto mais você fala, mais ofega. Eu tenho aprendido uma coisa, meus amigos. Máscara não proíbe você de falar. Mas máscara ajuda você a falar um pouco menos. E quando a gente fala menos, a gente ouve mais. E eu amo o cristianismo, que tem muito para falar. Mas ele fala depois de ouvir. E aí surge a palavra, que hoje é a palavra mais valiosa e preciosa na sociedade mundial. Empatia. Liberdade religiosa é você respeitar tanto o outro, que em algum momento você se desloca do universo onde você está para você viver a realidade do outro na luta que o outro tem. Isso não é tornar o que é certo errado, ou tornar o que é errado certo. Mas isso é amar o errado do jeito certo. A pessoa errada do jeito certo. O pecador do jeito certo. Isso é amar. Então, meus amigos, Jesus nunca chegava com um discurso pronto, só depois de uma boa conversa onde ele ouvia Nicodemos, ouvia Maria Madalena, ouvia um leproso pedindo socorro, ouvia uma mulher desesperada no poço de Jacó, ouvia os discípulos com suas percepções tão minúsculas. Jesus ouvia. E aí Jesus falava. Eu vejo na liberdade religiosa uma oportunidade missionária para a igreja. Não é pacífica, não é só passiva, perdão. Ela não é só passiva. Ela também é uma ação de missão, quando você escuta, quando você abraça, quando você ouve, quando você se integra, quando você se relaciona, se não pode fisicamente, pode virtualmente. E aí, meus irmãos, repetindo o texto, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, ali tem liberdade. Que Deus nos ajude. Parabéns, professor Washington, pelo segundo fórum da APSO. Obrigado, amigos, doutora Damares e demais autoridades que temos aqui. Eu vejo que a igreja está crescendo na sua esperança, porque, como sempre eu digo, o futuro não é um tempo, o futuro não é o ano que vem. Para nós, adventistas, o futuro ele é um lugar. E nesse lugar, que é o céu, vai caber muito mais gente do que os próprios adventistas. Neste lugar, que é o céu, vai caber muito mais gente do que os próprios que gostam das roupas que eu gosto, que comem as comidas que eu gosto de comer,
ou que falam do jeito que eu gosto de falar. No céu vai ter muita novidade, gente. E se a gente quer estar lá, nós temos que estar de coração aberto e amolecido para ver tanta gente diferente. Somos bíblicos, não deixamos de ser bíblicos, mas somos humanos e nos relacionamos com humanos, respeitando mais do que nunca essa humanidade de cada um de nós. Queridos, que Deus nos abençoe. Super semana para vocês, que a gente possa continuar juntos em outros fóruns assim. Não me entenda mal, talvez falei algumas coisas duras, mas é desabafo de amor, de coração, porque eu vejo em São Paulo essa mentalidade tão propícia a amar, a termos pessoas que defendem de maneira tão forte essa liberdade, que eu vejo que aqui nós estamos no caminho mais certo, de imitarmos Deus, que pagou com sangue a liberdade, e a gente paga a liberdade com o respeito, a tolerância e a nossa solidariedade. Forte abraço, vamos em frente. Amém. Amém, pastor Adailson. Amigo, muito obrigado. Foi especial te ouvir novamente e a forma lúdica e didática que você traz uma mensagem que é dura. Essa é uma mensagem muito dura. E aí eu vou falar, eu recebi aqui, enquanto o senhor falava, pastor Adailson, algumas pessoas perguntando se eu vou disponibilizar esse vídeo. Está sendo gravado e aqueles que desejarem, eu vou colocar aqui o meu e-mail, vocês podem me pedir e a gente envia e-mail para vocês essa mensagem, tá bom, gente? E aí nós teremos todos os que participaram desde a abertura com o pastor Aurelino até agora com o pastor Odailson. E eu vou terminar, nós já estamos aí dentro do tempo que nós havíamos proposto, agradecendo primeiramente a Deus por esse evento. Mesmo sendo online, é muito bom estar com vocês. Hoje eu não tive um dia muito bom, eu tive o dia todo com febre, gente, a minha voz não está boa, e eu oro para que não seja o temido Covid-19, mas eu acho que não, é só a garganta que deu um probleminha aí esse final de semana. Então, Deus tem nos cuidado, Deus tem nos guardado. Eu me lembro, pastor Adailson, logo que começou essa crise, de uma frase de Emmanuel Macron, onde ele dizia assim, estamos adentrando o impossível e o impensável. E realmente nós adentramos o impensável, porque a gente nunca imaginou viver todas essas situações. Então, Deus tem nos cuidado, e em meio a esse impensável, Ele tem nos guardado. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor Adailson, líder de Liberdade Religiosa e Comunicação para a União Central Brasileira. Muito obrigado por estar conosco. Eu sei que o senhor já tem um evento logo em seguida, que Deus possa continuar te usando, viu, chefe? Cada dia mais. Agradeço a nossa deputada, a doutora Damares Moura, incansável. E se não for para todos, doutora Damares, não será para ninguém. Essa frase ecoa na minha mente todas as vezes que eu faço algum evento de liberdade religiosa. Agradeço também o doutor Marcos, coordenador do FORLIR, Fórum Regional de Liberdade Religiosa, um apoiador aqui a tempo e fora de tempo conosco. Muito obrigado, doutor Marcos, pelo apoio e pelo carinho. Agradeço a APSO, ao pastor Aurelino, aos pastores que aqui estiveram conosco. Eu vou citar os nomes aqui. Eu vi conosco o pastor Wagner, obrigado, meu amigo, o pastor Gleidson, eu vi o pastor Raelton, eu vi o pastor Kevin, eu vi o pastor Jean, eu vi o pastor Luiz Seraim e eu vi o pastor Gustavo. Então, nós tínhamos aqui quase que um concílio pastoral de liberdade religiosa. Obrigado, meus amigos. É muito bom quando a liderança entende a relevância de um assunto como esse, um assunto que precisa ser levado às nossas igrejas. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Agradeço a cada um de vocês que tiraram tempo para juntos aprendermos sobre esse tema. E em breve nós poderemos estar fazendo um evento como esse, presencial, e aí nós poderemos ter aquelas características nossas do abraço, do carinho, do aperto de mão, coisas que nós sentimos tanta falta. Nós vamos terminar. Antes eu quero agradecer somente a Ana Paula, a minha secretária, que está aqui conosco. Obrigado, viu, Ana, por disponibilizar o tempo para estar conosco. Obrigado, Leonardo, que é quem está cuidando dessa sala. E obrigado à minha família, minha esposa Raquel, o Ricardo, a Rafaela, que são aí aqueles que cuidam de mim quando eu tenho febre aqui em casa. A gente vê a importância da família. Deus possa abençoar cada um de nós. Começamos, pastor Adailson, com 50 pessoas na sala, chegamos a um pico de 90 pessoas e estamos fechando com 76. Eu creio que foi um evento muito especial.
Deus seja louvado por isso. Pastor Domingos está na sala ainda? Pastor Domingos, o senhor está aí com a gente? Leonardo, se o pastor Domingos estiver, abra o microfone dele, por favor. Alô? Ô, Oi, Washington, pastor. obrigado. Estou aqui, assisti tudo. Obrigado, senhor, por estar aqui. Eu gostaria que o senhor terminasse fazendo uma oração especial, um privilégio tê-lo conosco, tá? Ah, pois não. Obrigado, Washington. Deus e Pai, nós te louvamos por todos os motivos de nossa vida e o principal deles, o Senhor tem nos preservado dos males e das doenças, inclusive do corona. Continue nos guardando e protegendo. Nos ajude a manter cabeça erguida para que a liberdade religiosa possamos continuar gozando até que o Senhor volte para nos buscar. Abençoe o nosso país, abençoe aqueles que são marginalizados de alguma forma e preserve a todos nós a liberdade de adorar o Deus Criador, o Deus Redentor. Uma bênção individual a cada um que assistiu essa live agora à noite, a doutora Damares, o doutor Odailson, o doutor Marcos, os palestrantes, que todos nós possamos unir as nossas forças até que o Senhor volte para preservar o direito de adorar o Deus Criador. Nos dê uma boa noite, abençoe o professor Washington, que lidera aí na APSO, e os demais líderes aqui representados. Nos guarde e proteja em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Domingos, e obrigado a todos que estiveram aqui. Nós vamos encerrar a sala. Deus possa nos abençoar e avancemos com a proteção, com a promoção e com a defesa da liberdade religiosa. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Obrigado.